E como foi então esse seu chamado para o Eita, calma, eu tô com a garganta muito ruim. Eu tô sofrendo ainda. Mas como que foi? Tá, vou pausar. Então, como que foi esse seu chamado para seguir essa vida dentro da religião? Você diz como pastor? Isso. Então, eu eu era apaixonado por eletrônica desde a infância praticamente, né? Um dia um técnico foi na minha casa consertar o TV e aquilo me marcou e eu nunca tive dúvida do que eu queria ser, né? Eu queria ser engenheiro eletrônico. E fiz o curso técnico de eletrônica e trabalhei 11 anos como técnico na Filco, Tá. no Tatuapé. E eu queria ser engenheiro mesmo, e nesse tempo todo vivi na igreja, mas eu não me sentia chamado para ser pastor, né? Eu ia ser um cristão, frequentar a igreja, tudo, mas não como ministro do evangelho, como a gente costuma chamar. E, na verdade, foi justamente quando eu estava para fazer o vestibular para engenharia que algo começou a mudar. É um pouco difícil de explicar porque eu não teria para te contar assim uma coisa de impacto visível, Tá. né? Foi algo no interior. Tanto que na minha igreja, quando a gente quer ir para o seminário e ser candidato a pastor, a gente tem que se apresentar num organismo da igreja que se chama presbitério. Tá. E lá a gente é examinado. E uma das perguntas que eu recebi lá foi justamente essa: como você sabe que você é chamado para o presbitério, para o ministério? E é difícil de explicar, mas eu senti interiormente. Aí eu tomei algumas providências, né? Eu conversei com pastores mais experientes, né? Obviamente, eu me coloquei em oração diante de Deus para que Ele confirmasse aquilo. E eu acho que o que mais me chamou a atenção foi a questão de algo substituir esse gosto que eu tinha pela eletrônica, Tá. né? E, e eu já sou pastor há 37 anos, né? E não tenho dúvida Que fez a que escolha eu fiz o certa. melhor. Não, é muito interessante. E na sua fala eu achei muito legal porque você fala de algo sendo muito interno, né? Sendo um processo que veio de dentro do autoconhecimento. E eu acho que isso entra muito, de fato, nessa questão do autoconhecimento. E como a religião ela tem que promover isso para as pessoas, né? E você acha que esse seria um caminho para atrair mais pessoas? Essa questão de promover a religião não só como uma questão social, uma questão de um aparato social, mas um caminho de fato para a evolução dela, um caminho para o autoconhecimento, um caminho para atingir algo que seria superior ao nosso plano aqui. Então, está acontecendo, isso é uma análise minha, mas lógico que acompanhando muita gente que tem já estudado isso. Acho que está acontecendo no mundo evangélico, vamos dizer, aquilo que acontecia no mundo católico. Tá. Ou seja, pessoas que se filiam a uma igreja, não é? Acham interessante as relações sociais que você tem na igreja, as amizades, mas infelizmente muitas vezes falta esse impacto, Tá. essa experiência com Jesus, como a gente costuma dizer, né? E se isso falta, na verdade falta tudo, porque aí essa filiação eclesiástica ela fica sem sentido, né? E em geral ela dura pouco. Tá. E também em geral ela provoca um fenômeno que é a pessoa pular de uma igreja para outra, assim, sabe? Porque isso marca essa
insatisfação interna, né? Essa insatisfação espiritual, como a gente poderia também chamar. Então, eu creio que saber quem eu sou, ou seja, servo de Cristo, no nosso contexto isso é fundamental. E ter essa experiência de encontro, né, com Deus. E isso, na Bíblia, aconteceu diversas vezes, com vários personagens bíblicos, né? E eles estão lá justamente para servirem como referência para nós, né? Que o importante é se encontrar com Jesus. Então a gente tem na Bíblia o texto do Zaqueu, o publicano, da mulher samaritana, enfim, vários textos bíblicos que falam isso, e é uma experiência que precisa acontecer para que eu possa honestamente ser chamado de cristão.